Todos muito bem-vindos a mais uma live do IDOT. É o IDOT sempre perto de você. Conforme vocês forem entrando, por favor, já me digam se estão me ouvindo bem, me vendo bem, para que eu tenha esse feedback aqui com vocês, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Quem está assistindo agora, nesse exato momento aqui com a gente, deixe seus comentários, façam perguntas ao longo do nosso encontro. E quem está assistindo pela gravação do YouTube, IGTV ou aqui nos stories mesmo do Instagram, também não deixe de colocar o seu comentário, ok? Então, nós vamos passar para mais um conteúdo aqui de grande relevância para a sua carreira, para os seus estudos. Fiquem atentos às atividades do IDOT ao longo da semana. Como vocês já sabem, todas as segundas-feiras nós temos essa live aqui no Instagram. Terça-feira nós temos a entrevista e a entrevista da próxima terça-feira está imperdível com o professor Marcial Zanelli de Souza. Quarta-feira nós temos o IDOT em Casa com o professor Zezé e os convidados. Quinta-feira nós temos a mesa redonda do IDOT. Sexta-feira, estudando com o NUP, com a coordenadora Anne Castellani. Hoje teremos a presença da professora D.O. Norma Nosaki, que vai dar a honra de estar conosco aqui mais uma vez na nossa live, dessa vez apresentando o tema influência do tratamento osteopático nas ametropias. Eu vou chamar a professora Norma aqui. Enquanto a professora Norma não entra, eu gostaria que vocês já fizessem aquele ritual. Cola o dedo no coraçãozinho aí, para que o Instagram observe a nossa live e entregue para cada vez mais pessoas. E convide através do aviãozinho seus amigos que estão na sua lista de contatos, para que eles também possam assistir aqui a professora Norma. Vamos lá? Só estou aguardando a professora Norma entrar. Olá, oi, Fábio. Tudo bem? bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Peraí que deixa eu arrumar minhas coisas aqui. Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem, professora? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Muito. Estou ouvindo bem também. Muito bom. Peraí que eu tô fazendo uma Professora, gambiarra aqui. seja muito bem-vinda mais uma vez Obrigada, Fábio. à nossa live. É sempre uma honra recebê-la aqui. E com certeza ouvir de você sobre esses aspectos, onde a osteopatia pode nos levar, né? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre as ametropias, como a osteopatia pode influenciar. E já queria falar para todo mundo, quem quiser, vai deixando suas perguntas. E, na medida do possível, a gente passa aqui para a professora Norma responder. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Fábio. Tá me ouvindo direitinho? Dá para ouvir bem. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Tá? Que é um prazer enorme estar aqui novamente, especialmente sendo entrevistada por você, né, Fábio? Que já é referência nossa como nosso mediador. Tá certo? Para mim é uma honra, inclusive, ser convidado novamente para fazer essa live. E quero agradecer primeiramente ao staff do IDOT também, que faz tudo, né? O convite dessa vez veio pelos nossos coordenadores, né? E para mim é sempre uma honra, sabe, Fábio? Estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e também é um pouco da visão da osteopatia, tá certo? E dessa vez eu quis trazer um tema que eu acho que tem muita gente que se interessa. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem que a osteopatia pode também ter uma relação direta ou um trabalho sobre ametropias. Tá? A ametropia, para quem não sabe, são os defeitos da visão. Né? E os principais são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia.
quiser ter trabalhado. E fica um pouco fora assim, as pessoas acham que só esse tipo de ametropia, esse defeito da visão, tem somente o trabalho, o tratamento com a medicina oftalmológica, tá certo? Mas, se a gente for pensar na osteopatia, com os princípios e com os nossos conceitos, né, acho que a gente consegue ampliar muito mais que isso, tá certo? Perfeito. Então, quando a gente pensa assim em alguma alteração das ametropias, alguma coisa, a gente tem que ver, Fábio, com o contexto ser todo o conteúdo, tá? Então, o tema que eu acho que é interessante, eu acho que as pessoas podem ter um pouquinho mais de uma visão, um pouco mais para trabalhar também com isso, experimentar um tratamento com a visão osteopática sobre esse paciente, tá certo? Então, sinta-se à Perfeito. vontade, pessoal, quem quiser fazer pergunta, se eu souber responder, eu respondo, se não souber, eu vou estudar. Perfeito. Professora, antes da gente começar, o pessoal aqui do staff está me mandando uma mensagem aqui no ponto eletrônico que a sua câmera tá um pouquinho para cima. Ah, As tá pra pessoas estão cima? reclamando que não estão conseguindo ver sua beleza. Ai, Fábio, eu nem preciso. Peraí, deixa eu só ajeitar. É que você não sabe a gambiarra que eu tô fazendo aqui, Fábio. Se cair o negócio, você me perde visão. Espera um pouquinho. Eu tenho que abaixar a Sempre câmera e tenho é. que aumentar. Viu? Não, piorou. Piorou? Peraí. É que É eu que tô a me gente vendo não está aqui. conseguindo te ver direito. Entendi. E agora? Ah, agora sim. Agora não precisa nem falar mais nada, professora. Só assim já tá bom. Ótimo. É que agora eu não me enxergo. Mas tudo bem. Ah, é? Ah, Não, fica tranquilo, então Fábio. É até melhor vamos lá. assim. Porque não fico com tanta vergonha. Vamos lá, professora. Então, já que bom que você já fez essa pequena introdução aí sobre as ametropias, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta que, assim, muitas pessoas apresentam ametropias oculares, né? Qual seria a abordagem osteopática nesses casos? Certo, Fábio. Realmente, eu acho que tanto nós, porque também eu já me incluo nessa, né? Que já tem presbiopia, inclusive. Você também, né? Por exemplo, você tem miopia, astigmatismo ou presbiopia, Fábio? Eu tenho hipermetropia. A hipermetropia? Entendi, tá? Então, essa também tem uma visão da osteopatia sobre isso. Então, e a visão sempre é a mesma, tá certo? Por exemplo, nós temos um olho, tá? Então, esse olho pertence a um sistema, tá? Que no caso é um sistema oculomotor, né? Um sistema visual, tá certo? Então, só lembrando que esses distúrbios podem ser um distúrbio de refração ou distúrbios musculares, tá certo? Quando a gente fala em distúrbio de refração, é exatamente as metropias. Então, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e agora a presbiopia, tá certo? Depois eu falo um pouquinho de cada um, tá? E geralmente estão relacionados com uma que a gente chama de uma exocepção, tá? Então, os estímulos sensoriais do olho, tá certo? E vai ter uma relação direta com a acomodação do olho. Então, geralmente fala assim que o sistema visual está comprometido, né? Geralmente tem uma abordagem óptica. Então, na miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou mesmo na presbiopia, se corrige com lentes, tá? Ou lentes de contatos, ou lentes tóricas, né? Então, é muito mais uma abordagem da oftalmologia. Tem uma relação com a musculatura lisa, né? Que tem uma relação com o sistema nervoso autônomo. Então, eles falam que tudo tem uma relação com essa abordagem automática, tá certo? E geralmente eles falam que tem uma relação com a competência do oftalmologista ou da optometria, tá? Então, diretamente, quando tem essas abordagens, geralmente é encaminhado para um profissional médico ou um optometrista, né? E tem os distúrbios que a gente chama de musculares, tá? Então, que eles falam que tem uma alteração muscular, que são os extraoculares, né? Que vão influenciar a posição do olho. Então, pode ter uma insuficiência de convergência, como a gente vê na osteopatia postural, né? As heteroforias, tá? O estrabismo. E também tem essa abordagem, uma relação com uma convergência. Se converge para o mesmo lado, se converge de formas assimétricas, né? Então, eles falam que é muito mais mecânico isso aí. Não é um conceito, não é uma coisa automática. E está envolvido o sistema oculomotor. Então, são o próprio olho, os músculos relacionados com ele,
tá? Tem relação com a musculatura estriada. Geralmente eles são semi-voluntários, tá? Aí eles falam que tem relação com o sistema nervoso periférico, e daí eles falam sim, que daí sim tem uma abordagem do fisioterapeuta ou da osteopatia postural, né, que a gente sabe muito bem que tem o captor ocular, que vai fazer essas abordagens. Então, quando a gente fala assim que tem somente as ametropias tem uma relação somente com esses problemas mecânicos que a gente fala, tá certo? Eu acho que a gente pode dar um passinho atrás e ver que também as abordagens que é do sistema visual, a gente pode abordar, tá certo? Com a visão osteopática, né? Então, as causas podem ser, como a gente sabe na osteopatia, por exemplo, de várias coisas. Ou um traumatismo, né? Ou não traumáticas, tá certo? Quando são traumáticas, tem relação com a coisa mecânica também. Então, um trauma direto sobre o crânio, tá? Ou um trauma indireto. Então, você pode levar uma desregulagem do sistema visual, tá? Muitas vezes um problema de um sofrimento fetal, que vem na vida intrauterina, tá certo? As próprias tensões traumáticas de uma meningite. Então, você imagina o quanto aquele sistema facial pode estar alterado, que pode influenciar um olho. A gente considera como um trauma mecânico também. As crises que o paciente tem, às vezes uma convulsão, tá? Que ele pode também alterar a parte da posição dos olhos, tá certo? Pacientes que tiveram, por exemplo, uma hidrocefalia, ele causa também pressões mecânicas sobre o olho, tá? Dos traumas, né? E também relacionadas com drogas, com alcoolismo, tá? Que altera a química. E não só isso, também a parte da alimentação, da nutrição, também pode afetar o sistema facial, tá? E quando não são traumáticas, tá certo? Quando a gente sabe que tem uma alteração, mas não tem nada disso envolvido. Aí temos uma abordagem sobre os reflexos primitivos, que a osteopatia postural trabalha muito bem sobre isso, né? Então lá você aborda, por exemplo, um reflexo tônico assimétrico ou simétrico do pescoço, que pode influenciar a parte ocular, tá? Um reflexo tônico labiríntico anterior e posterior, tá? O reflexo de agarre, tá? Tem outros reflexos também que pode dar alteração, como o Babiskin, né? E Hans Pulling também, certo? Então, quando nós temos essas alterações não traumáticas, o ideal seria você abordar também pela osteopatia postural. Daqui, às vezes, com um trabalho sobre isso, você consegue normalizar já um efeito, por exemplo, de um estrabismo divergente e convergente, né, que trabalha com esses reflexos tônicos da musculatura do olho e dá uma boa resposta, tá certo? Mas o olho, como eu falei assim, ele faz parte de um sistema também, que a gente chama de oculomotor. Você tá me enxergando, Fábio? Porque eu tô enxergando só metade aqui, tá? Tudo Não, bem? tá ótimo, professora. Tá? Ótimo. Tá ótimo. Ó, qualquer coisa me fala aí que eu dou uma paradinha aqui, tá? Tá bom, Bem, pode deixar. tá. Então, sistema oculomotor. O que seria isso? Então, tem uma relação biomecânica com os olhos, tá certo? No espaço em que ele vai se mover. No caso, os olhos estão dentro de uma órbita, tá? Então, toda a estrutura que envolve um olho, nós temos que levar em consideração, porque faz parte do sistema oculomotor, tá certo? Então, não tem só o olho ali, não temos só a parte da órbita. Lembrando que nós temos uma estrutura óssea que envolve aquele osso, tá certo? E tem uma organização de conjuntos de tecidos moles que estão no local, tá? E os componentes que passam por eles e também são de uma relevância muito importante, tá certo? Então, quando eu penso no sistema visual, a nível osteopático, quem que influencia esse olho? Tá? E eu vou chegar em todas as estruturas do olho, tá certo? Por exemplo, quando eu pego o globo ocular, tá? Ele está envolvido numa órbita óssea, tá certo? Essa órbita óssea, ela tem 7 ossos que estão interligados entre si, tá? E esses 7 ossos da órbita, eles têm 14 suturas, tá certo?
Então, somente a parte óssea já posso pensar em várias estruturas. Por exemplo, nós temos o esfenoide, tá certo? O etimoide, que vai fazer parte disso, o osso malar, o osso zigomático, né? O lacrimal, tá? O frontal, tá certo? E a maxila. Qualquer alteração que tenha num desses ossos, nem que for um traumatismo, por exemplo, um soco no nariz, tá? Uma queda que você bata no frontal, por exemplo, tá? Você pode interferir nessa estrutura, você pode interferir nessa posição dos ossos, tá certo? E as consequências de tensão sobre a região dos tecidos, né, na parte interna da órbita, e seus componentes também, tá? E isso pode levar a irritação de tecidos, isso pode levar a alteração mecânica dessas estruturas, tá certo? E que pode influenciar a parte funcional do olho também. Então, quando eu penso, por exemplo, no olho, eu tenho que ver quais são os sistemas que envolvem ele, tá certo? Quais são os sistemas que estão influenciando sobre ele. E dessa parte muscular, desculpa, da parte óssea, tá? Um desses ossos é fundamental, tá? Que é uma peça-chave, que é o esfenoide, certo? O esfenoide, ele vai influenciar todos os 7 ossos da órbita, tá certo? De uma forma mecânica mesmo. Então, quando eu tenho uma influência da asa maior do esfenoide, ou da asa menor, tá? Ele vai repercutir nas estruturas vasculonervosas pelos forames e fendas dos músculos locomotores, tá certo? E lembrando que nossa órbita, ela é como se fosse uma espectro ovoide, só que ela não tem uma simetria, que ela não é frontal, tá? Ela tem uma angulação que é importantíssima, porque ela possui um teto, né, uma base, tá certo? Uma base aqui na frente, né? Um assoalho, tá? A face interna, uma parede medial, uma parede lateral e o vértice lá no fundo. É como se fosse um triângulo, tá certo? Em que vai estar a nossa órbita interna, tá? Porém, a parede medial, ela tem um plano sagital. E a parede lateral tem um plano mais oblíquo, de 45 graus. O que nos favorece que o olho fique numa angulação de 23 graus. Então, ele não é frontal e nem é lateral, tá? Ele tem uma angulação anterolateral, tá certo? Isso daí tem uma relação com a própria evolução nossa. Que um animal que tem um olho lateral, geralmente são as presas, certo? A gente for ver, por exemplo, uma gazela tem um olho lateral, tá? Porque isso aumenta o campo visual dela, em que ela pode enxergar um predador que venha, tá? Lateralmente. E o animal que tem um osso frontal, geralmente tem uma relação com os predadores. Então, o homem, por exemplo, tem essa relação de ser um predador, tá? Que nós temos os olhos para frente e não os lados, tá? Então, nosso campo visual é muito mais frontal do que lateral, tá? Isso é uma necessidade do ser humano, né? Eu acho que a gente é bem predador mesmo, né? Que pega os outros animais e tudo mais, né? E daí, se a gente for pensar, Fábio, na estrutura, além do osso, tá? A gente for pensar na fenda orbital superior, que faz a parte do esfenoide, tem uma importância muito grande. Então, passa nervos importantes ali. Então, ele pode alterar, por exemplo, os nervos oculomotores, que passa o nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano, tá? O nervo troclear, que é passar pela fenda orbital superior, o nervo abducente, tá? Então, o terceiro, quarto e o sexto par craniano já passam por ali, tá certo? Passa também as ramas do segundo ramo do primeiro ramo do trigêmeo, que é a rama oftálmica, né? Então, o nervo lacrimal, o frontal e o nasal, tá? Que vai fazer a parte que a gente chama de rama oftálmica de Willis, que é fazer a parte de sensibilidade do nosso olho, tá certo? Passa também as ramas simpáticas, tá? Que vem do gânglio ciliar, tá? Então, toda essa inervação e tem uma conexão também direta com o gânglio estelado, tá certo? As veias oftálmicas, superior e inferior, tá? As artérias meníngeas médias, né, que tem uma relação direta com a artéria carótida externa, tá? E as costas colaterais. Então, imagina se tem qualquer alteração nessa estrutura do esfenoide, tá? E além da fenda orbital superior, nós temos a fenda orbital inferior também, que está conectada também com a região do esfenoide e também influencia essas estruturas, tá certo? Então, quem que vai passar na fenda orbital inferior?
que vai fazer quase que o assoalho da nossa órbita, tá? As ramas do nervo maxilar superior, que é a segunda rama do trigêmeo, tá certo? O gânglio de Meckeln, que vai ter uma relação direta com o sistema parasimpático, tá certo? Que vai inervar a nível parasimpático, né? A glândula lacrimal, tá? A pálpebra, o músculo que a gente chama de músculo de Miller, que tem uma conexão com o reto lateral medial, tá? E os 6 etimoidais frontais. Então, qualquer perturbação neste osso, também eu posso perturbar já essa inervação, a estrutura que passam dentro dela, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco das ametropias, que tem uma relação diretamente com essas estruturas que passam na região do nosso da fenda orbital, tá certo? Além disso ainda nós vamos ter quem? Uma periórbita, tá? Essa periórbita, hoje a gente chama de periósteo orbitário, tá? Ela é uma membrana mesmo, fibroelástica, tá certo? Que ela vai revestir a parede óssea da órbita. Eu tô falando muito alto? Não. Qualquer coisa Não, tá ótimo. Tá bom? Às vezes eu grito. Tá? Então ele vai revestir essa parede interna do nosso olho, a parede óssea, tá? Então ela vai atuar como um saco intermediário entre o contentor ósseo, que é a nossa órbita, tá? E o conteúdo visceral, que é o nosso olho, tá certo? E ela vai se moldar às duas estruturas, não somente uma, mas as duas estruturas, tá certo? E essa periórbita que a gente chama, ele é reforçado pelo músculo de Miller, tá? Que ele também vai ter uma relação com a pálpebra superior, que é uma extensão dela, né? E o músculo reto interno e reto externo, tá certo? Então, uma alteração sobre esse músculo, ele pode ter uma ligeira pitose também do nosso olho, porque ele também tem uma relação com os tensores da pálpebra, né? E possui também algumas fibras parasimpáticas do gânglio esplenopalatino, tá certo? Só que essa periórbita, Fábio, ele não é fixo. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fiz um trabalho também sobre, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre as ametropias também. Essa periórbita é livre, na verdade. Ela tem alguns pontos de fixações ou pontos de aderências, tá? Só que não é somente de proteção do nosso olho, né? Mas também de toda uma relação visceral e facial, tá certo? Então, e ela não fica somente na órbita. Ela tem um prolongamento que vem e tem uma ligação com as formações fibrosas vizinhas, tá certo? Ela vai ter diferentes orifícios em que ela vai também se moldar e passar, tá? Relacionados com a cavidade orbital, onde vai se fixar, tá? Também tem uma relação através da lâmina tribosa do etimoide, então ela vai estar ligada também à dura mater, tá certo? Por causa da crista galha. E esse periósteo ele vai continuar no conduto lacrimal, tá certo? Vai sofrer umas fixações também do bordo da fenda, da esfenomaxilar, aqui embaixo, tá? E vai continuar no periósteo da fossa pteromaxilar, tá certo? E depois vai aderir no bordo da fenda esfenoidal, tá? Então ela vai rodear todas essas estruturas, que vai passar por essas estruturas junto com a dura mater, tá certo? E vai ter uma ligação com o compartimento médio do nosso crânio. Então ela sofre uma expansão, inclusive depois, para a tenda do cerebelo, tá certo? E ela está fixamente aderida ao rebordo do nosso olho, que é na parte externa, que é o periósteo exocranial, tá certo? Então, o que é interessante a gente pensar é que se essa estrutura está envolvendo o nosso olho, tem uma ligação facial com outras estruturas, leva um prolongamento na região posterior, tá? Se conecta a uma coisa que a gente chama de anel de Zinn, tá certo? E também vai fazer uma relação com a própria dura mater, levando as tensões faciais, tá certo? Isso pode transmitir uma tensão sobre o sistema nervoso também, tá certo? Então, ele pode ter sintomas, não somente visuais, mas até de retração dural ou alterações cranianas, tá? Cefaleias, enxaquecas, né? Alterações do sistema nervoso autônomo, tá certo? E, além disso, quando tem uma relação com o anel de Zinn, nesse anel de Zinn, que na parte do esfenoide, a parte posterior, interior do esfenoide, ela vai ter uma relação com os nervos oculomotores.
Os músculos locomotores, grande parte deles se inserem nesse anel de zinco, tá? E uma coisa importante, que o Butler falava sobre isso já, David Butler. E ele também usa também essa correlação. Que a dura mater nossa, né, ela começa na região do etimoide aqui, na crista galha. Ela fazia a foice do cérebro. Só que depois ela vai fazer uma expansão sobre a região da tenda do cerebelo, tá? E uma das zonas de continuidade dela é no anel de zinco e no nervo óptico, tá? E vai terminar praticamente envolvendo também uma expansão da região da periórbita, tá? Ele vai descer, tá certo? Outro ponto de tensão é na base da OA, nossa, tá? Que chamamos de zona de tensão da dura mater. Depois a outro ponto de tensão em C6, T6, tá? L4, certo? Sofre uma expansão ainda sobre a face lateral da articulação húmero-radial, tá? E depois na região dos joelhos. Aí, Fábio, você imagina que todas essas estruturas, quando estão envolvidas, tá? Uma tensão dessa periórbita ou uma tensão dural, ela pode influenciar meu olho, tá? A gente tem visto muito isso. Muitos médicos falam que é a parte hormonal, mas muitas vezes uma mulher que é gestante, tá? Da quinta semana em diante, há uma mudança muito grande da posição do útero. Então, essa mudança de posição do útero e o peso do próprio útero também pode interferir na visão dela, tá? Não acho que é somente hormonal, porque isso aconteceu comigo, inclusive, quando eu estava gestando do Rafael, meu mais velho. Que de uma hora para outra, depois do quinto, sexto mês, eu não tinha nenhuma metropia. Eu desenvolvi miopia, tá? E hoje eu relaciono com uma alteração da posição do meu útero, tá certo? Que gerou uma tensão facial, que pode ser, muitas vezes, uma tensão sobre a dura mater, que repercutiu sobre a minha periórbita, tá? E pode ter uma tração posterior, o que me levou a ter miopia. Depois que a gente fala das ametropias, eu te vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, essa abordagem que a gente fala, né, tem tudo a ver com essas alterações, tá certo? Mas não acaba por aí. Nós temos os músculos do olho, tá certo? Lembra que eu falei que nós temos que conversar sobre todos os sistemas, né? Então não podemos pensar, tem um bloqueio de esfenoide, então vou liberar só o osso, né? Só a sutura. Não, você tem que ver qual que é as estruturas e os sistemas que está fazendo essas alterações, tá certo? Os músculos, de uma forma mais sucinta, porque não quero dar uma aula também, tá certo? Então, os músculos do olho, por exemplo, são filogeneticamente, eles vêm do anfíbio e não dos mamíferos, tá certo? Então, tem toda uma alteração já da filogênese desses músculos, são especiais. Nós possuímos 4 músculos retos, tá certo? Que se inserem sobre o anel de zinco, e 2 oblíquos, tá certo? E esses músculos, ao mesmo tempo, têm uma relação com as vias que a gente chama de óculo vestíbulo cefálica gíria, tá? Ou seja, os movimentos que ocorrem nos olhos influenciam a musculatura da cintura escapular e cervicais. Por exemplo, se eu pegar na base do meu crânio aqui, fizer os movimentos com os olhos, eu vou sentir os movimentos ser simétricos com os movimentos dos olhos na região cervical. Então, tensões sobre os olhos pode me gerar uma tensão sobre a região cervical alta, por exemplo, tá? E aí, lógico, com isso também pode estimular alterações que vêm do sistema nervoso autônomo, tá? Uma tensão sobre a região, então leva às enxaquecas, né? Muitas vezes aquelas enxaquecas lancinantes, tá? Essas vias também têm uma comunicação direta com os núcleos vestibulares, o próprio cerebelo, tá certo? O colículo posterior superior, tá certo? As comissuras interhemisféricas, todas estão interligadas com essas vias óculo vestíbulo cefálico gíria, tá certo? Isso é bem importante do olho, por exemplo. Tá? Nós temos 12 pares de nervos cranianos. 6 têm influência com o olho. Tá? São destinados ao olho. Tá certo? Então, nós temos o nervo óptico, que passa pela fenda orbital, tá certo? Tem o nervo oculomotor, nervo óptico é o segundo nervo craniano, tá? O oculomotor, que é o terceiro par craniano, tá certo? Temos o nervo troclear, tá? Que vai nervar o oblíquo superior do olho. O nervo trigêmeo, que é o nervo sensitivo para o nosso olho, tá certo? O nervo abducente, tá? Que é fazer a nervação do retrolateral. E o nervo espinhal,
tá? Que vai estar relacionado com o décimo par craniano, né? Com a região do trapézio, essa na região da cintura escapular. Então, você imagina, Fábio, toda uma alteração que envolve esses 6 nervos, tá certo? E quando a gente fala assim, porque esse sistema, então estou procurando o sistema musculoesquelético ou sistema craniano, tá? Ou neural, eu tenho que saber qual que é a relação dessas estruturas, tá certo? E quando eu falo que tem o globo ocular, por exemplo, então nós temos que lembrar que esse globo ocular nosso tem um desenvolvimento, tá? O tamanho dele geralmente é definido quando nós temos 3 anos de idade. Então até lá ele está em crescimento. Quando o bebê nasce, ele não tem ainda todo o globo ocular formado, principalmente a parte de acuidade visual, tá? Ele vai terminar essa formação principalmente com 6 meses de idade. Mas vai ter esse amadurecimento, o tamanho definido com 3 anos, tá certo? E geralmente o olho vai participar também do crescimento vertical da face, tá certo? Pela própria tonicidade que ele tem, ele vai se moldando as estruturas do nosso olho, tá certo? E vai terminar a formação dessa mesmo com 11, 12 anos de idade, tá? Quando está pré-adolescente, tá certo? E além disso, então, alterações que nós temos dessa tonicidade sobre o olho, essa pressão sobre o olho, pode também dar alterações sobre essa cavidade óssea, tá? Então, daí interferir não somente a postura dele, mas também os movimentos que ele tem, tá certo? Isso pode dar uma relação com a esclera do olho, as coronóides, corpo ciliar, tá certo? E essas ametropias do nosso olho, tá, pode ser por causa de uma refração, tá? Por exemplo, então quando eu tenho as luzes da natureza, eles são paralelos, tá certo? Quando chega no nosso olho, a refração tem que fazer o quê? Uma conversão dessa luz para um ponto específico da mácula ou da retina, tá certo? Que a gente chama de medida dióptrica, tá? Pode ser por acomodação, em que é a mudança do tamanho do cristalino, tá certo? Principalmente da curvatura anterior, né, que forma um aumento dessa força que a gente chama de dióptrica, tá? E para fazer com que elas molde, fique mais abombado ou mais plano, para fazer a conversão dessa luz num ponto específico, tá certo? E lembrando, então, que essa contração dos músculos, que chama de, nós temos a retina, tá? O cristalino, tá certo? Esse cristalino é envolvido por músculos, que são os tendões, chama de zônulas, tá? Que estão ligados ao músculo chamado músculo ciliar, tá certo? Esse músculo ciliar é extremamente importante, porque ele que controla se o cristalino ficar mais abombado ou ficar mais plano, tá certo? Só que tem a influência, ele é estimulado, enervado pelas fibras parasimpáticas do óculo motor, tá? Que são provenientes da região do mesencéfalo dos núcleos de Erlanger-Westphal, tá certo? Então, disfunções dessa região pode levar a alterações sobre isso também, tá certo? A diafragmação, que a gente pode ter que ele modifica o tamanho da pupila, que tem relação com o parasimpático, né, que é o terceiro par craniano, e também com o centro, que a gente chama de cílios espinhais de Budge, tá? Que tem a ver com o sistema nervoso simpático na região do gânglio estelado, tá certo? E também as convergências globais, que tem relação mecânica com os músculos do olho, que faz a acomodação. Então, quando a gente faz o teste de convergência ocular, tá? Isso aí que vai fazer a posição do nosso olho trabalhar de uma forma melhor ou não, tá certo? Com tudo isso ainda, daí nós vamos ter as hipermetropias, como é o teu caso, né, Fábio? Então, quando eu penso nessas estruturas todas, tá? O que acontece num olho hipermétropo? O diâmetro anteroposterior, ele é menor, tá certo? E transversal maior, tá? Geralmente, quando uma criança recém-nascida, fisiologicamente, ele é hipermétrico, tá? Ele não enxerga de longe, só enxerga de perto, tá certo? E por que acontece isso? O crânio já sofreu pressões do tubo digestivo, tá? Na esfera anterior nos primeiros meses. Então, faz com que as cadeias musculares retas e posteriores não sofram ainda verticalizações, tá? Só a parte horizontal. Isso pode ser ou um cristalino muito fino, tá? Que ele está mais alongado, e o diâmetro anteroposterior é mais curto,
tá certo? Então, essa luz, ao invés de cair na parte posterior, que é a retina, ele vai cair atrás, tá certo? Então, vai cair atrás do teu olho, tá certo? Aí você precisa corrigir com as lentes para enxergar melhor, para que essa luz caia na região da retina e da mácula, tá certo? E também isso tem uma ter relação, agora eu vou falar um pouquinho mais da linguagem osteopática, com as lesões de vertical strain com esfenoide mais baixo, tá certo? Quando eu levo um esfenoide, por exemplo, a parte posterior é mais baixa. Então, a esfera anterior vai estar em rotação interna, tá? E a esfera posterior vai estar em rotação externa. Então, isso vai fazer com que a luz vai passar do fundo do olho, vai levar a uma hipermetropia, tá certo? E muitas vezes, como que o vertical strain é uma lesão, às vezes, geralmente traumática, a gente pode ter corrigir isso na osteopatia também, tá certo? Por isso que, geralmente, antes do paciente fazer uma cirurgia, eu prefiro cuidar, tá certo? A gente tratar as disfunções do paciente, ver se melhora a condição desse olho, para que, se precisar fazer uma cirurgia, pode, pelo menos, fazer uma intervenção menos agressiva ou menor sobre o paciente, tá certo? Quando tem o caso de uma miopia, ao contrário, tá? O diâmetro anteroposterior é maior e transversal menor, tá certo? Esse cristalino, ele vai fazer com que a luz agora caia antes do foco posterior, tá certo? Então, ele vai enxergar muito bem de perto, mas não enxerga de longe, tá certo? Então, esse é um cano que tem o quê? Um vertical strain com esfenoide mais baixo, tá certo? Então, essa esfera anterior minha, que é mais curta, e a esfera posterior é mais longa. Ela faz com que tenha uma coisa mais abombado, tá certo? E quando tem o caso de uma presbiopia, tá? Desculpa, um astigmatismo. Geralmente, as miopias, tá? Elas são mensuradas, né, com um sinal negativo, tá? As hipermetropias com sinal positivo, certo? E o astigmatismo já é o contrário. Ele é medido em cilindros, tá certo? E geralmente tem o quê? Tem focos que o cristalino muitas vezes é irregular, ou mesmo a córnea, tá certo? Esses focos, ao invés de ser direcionados para o mesmo ponto, eles podem direcionar em 2 ou 3 pontos, tá certo? O que faz com que o paciente nem enxerga nem de perto nem de longe. Muitas vezes você tem que fazer uma inclinação da cabeça para poder melhorar um pouco o foco, poder enxergar, tá certo? E geralmente na osteopatia nós temos o quê? Uma condição de uma torção craniana, tá certo? Então, quando esse crânio é assimétrico, tanto de um lado quanto de outro, tá certo? Então, a gente também pode trabalhar com essas estruturas ali, tá? Pensando nesse sistema. Daí, depois que a gente fala assim, todas essas estruturas aqui, nós temos que tá vendo os sistemas estão funcionando quando não estão, tá? Aquilo que a gente fala, longe de falar que a gente vai tratar um astigmatismo, miopia, hipermetropia, uma presbiopia, tá? A presbiopia é quando nós temos uma fadiga desse cristalino, tá? Ou por envelhecimento, ou por uma toxemia, tá certo? Ou mesmo por uma alteração mecânica neural dos nervos, tá certo? Então, a gente pode fazer com que isso dê uma alteração. Então, a gente não vai tratar a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, a presbiopia. Nós vamos tratar as disfunções que tem no local, baseadas no que encontrar nos sistemas. Liberando os sistemas, a tendência do corpo a se normalizar. Tá certo? Falei muito, né? Calma que ainda tem mais. Ai, meu Deus do céu. Tá. Pode falar. E aproveitando, professora, né, a gente está falando sobre essas ametropias, né, o tema do seu DO tem uma relação, né, com isso, foi um estudo de caso, e o tema foi tratamento osteopático em crianças com astigmatismo. Né? Certo. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi feito esse trabalho? Certo. Então, Fábio, porque na verdade, assim, quando eu estava fazendo escola de Madrid, né, estava no último ano e finalizando. E me chamou a atenção que sempre as ametropias é cuidado somente com cirurgia ou com as lentes históricas que a gente chama, tá certo? Eu falei, mas será que se tiver uma disfunção de crânio, eu não posso também influenciar um olho? Tá? A minha intenção não é corrigir.
A minha intenção era, se aplicar uma técnica osteopática, se eu posso modificar a superfície de uma córnea, tá certo? Tanto que daí, teve um professor chamado Elício, né, que eu falei para ele a minha ideia, ele achou muito boa a minha ideia, ele se ofereceu para ser meu orientador, tá? Que coisa rara você achar um orientador, né, que queira se pontificar. Daí eu falei, olha, Elisa, só que é o seguinte, tá? Eu tenho um filho meu, tem 11 anos, tinha 11 anos e alguns meses, né? Que tem um astigmatismo puro. Ou seja, não tem outras ametropias. Não tem astigmatismo com miopia ou com hipermetropia. Era somente isso. E eu falei assim, eu queria aplicar nele. Mas eu quero fazer um estudo de caso. Ele, não, tudo bem, vou fazer isso aqui. Só que daí ele ficou de me fornecer um protocolo, né? Tá bom, esperei, tá? Depois eu fui contando, ele me passou um protocolo, né? E aí eu comecei a aplicar no meu filho, porque eu estudo de casa com o meu filho, né? Aí como não precisa pagar pra ele, né, servir de cobaia e se ninguém reclamar se desse errado, né? Eu falei, eu arrumo, depois eu desarrumo, depois eu arrumo. E eu fiz com ele. Daí o Elício me deu um protocolo, só que era muito extenso, tá certo? Ele falou, tem que ser feito dessa forma. Por como é estudo de caso, para nós validarmos perante o Comitê Internacional da Europa, na Europa, você tem que ter, eram assim, 6 tratamentos osteopáticos, um por semana, tá? Mais 6 semanas de tratamento placebo, um por semana, 6 semanas de repouso. Depois você repetiu o protocolo de novo, tá certo? Eu falei, tá, mas eu tô achando que eu repetia, mas depois mais 6 semanas de cada um. E por último fazia só um protocolo de tratamento e um protocolo de repouso, tá? Todos eles eram mensurados. Aí eu conversei com um oftalmologista aqui de Maringá. Eu falei, olha, como que eu consigo enxergar a superfície de um olho? Eu quero mensurar isso aí. Ele sugeriu que fizesse o que a gente chama de uma topografia corneana, tá? Ou uma topografia computadorizada, tá certo? Isso quer dizer o quê? É um aparelho, tá? Que é um padrão ouro na medicina oftalmológica, em que a gente faz todo um escaneamento, tá? Com um aparelho específico, e essa topografia corneana, ela vê a superfície do olho, tá? Quanto mais ela for uma superfície mais plana, tem as cores frias, que a gente chama, que seria a azul e a verde. Quanto mais profunda for uma córnea, são as cores mais quentes. Então, vermelho e amarela seriam as mais predominantes, e laranja, tá? Então, o ideal seria o quê? A superfície toda azul ou verde, tá? Quando já é laranja, vermelha, tudo, é sinal que tem uma muita depressão, tá certo? Então, eu falei assim que seria um trabalho um pouco mais, que daria para mensurar. Falei, tá bom. Só que daí que eu tive que fazer? Eu fiz 9 mensurações, tá? Então, eu fiz a primeira mensuração antes de pôr a mão nele. 6 semanas de tratamento osteopático, mensurei de novo, tá? Mais 6 semanas de placebo, mensurei de novo. Depois, mais 6 semanas de descanso, mensurei de novo. Mais 6 semanas de tratamento osteopático, mensurei de novo, tá? Depois fui repetindo isso aí, no total deram 9, tá certo? E o que aconteceu? Nesse meio tempo, Fábio, ele foi modificando, tá certo? Ele que tinha um astigmatismo que chama de favor de regra, ou seja, que é a nível oblíquo, se você vê uma esfera de 180 graus, tá? No meio, em 0 graus, 90 graus, seria contra regra. Quanto mais oblíquo na linha 0 graus ou 180, é a favor de regra, tá certo? E nas transversais seriam as meridianas oblíquas. O dele era contra regra mais inferior. Só que daí, nesse meio tempo, esse meu professor me abandonou, tá? Não respondia mais meus e-mails e eu estava no meio da pesquisa. Eu falei, o que eu faço agora? Continuo ou não continuo, né? Eu falei, eu vou continuar, vou terminar o protocolo que ele me deu, né? E por incrível que pareça, ele tinha 2,71 de um olho e 2,46 no outro olho, né? O olho direito era maior. Conforme eu fui fazendo o tratamento, ele foi se modificando as mensurações. Depois da segunda vez que eu apliquei as técnicas osteopáticas, a gente mensurou de novo, de 2,31 e 2,46, eu fui para 1,55 cada olho.
ficou simétrico, tá? E diminuiu muito as alterações do astigmatismo dele, tá certo? E tanto que, assim, a figura que ele ficou... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Posso abrir aqui? Então, Pode, por favor. esse aqui é do exame dele, do 5º exame, ó, tá? Então, isso aqui... Você trouxe meus exames dele aqui, peraí, Fábio. No começo era bem amarelo, o primeiro exame dele. Ele tinha 2,31 num olho e 2,13 no outro. Aqui eu talvez não consiga... Aqui. Tá? Então era essa aqui, ó. Amarelo, vermelho, tá? E esse amarelo são mais irregulares, são mais profundos. E o azul e o verde são mais superficiais, tá? Então, ele tinha uma grande quantidade aqui de superfície amarela, tá? E vermelho aqui em cima. Depois do segundo protocolo de tratamento osteopático, ele ficou praticamente assim. Mais em azul e verde. Levanta tá? um pouquinho, professora. Aqui? Aí, Deu? ótimo. Tá? Então, mais azul e verde, tá certo? De 2,71, ele foi para 1,55. E ficou simétrico os dois olhos. Tá? Então, foi o segundo protocolo de tratamento. Só que daí eu continuei o tratamento como ele sugeriu para mim. Só que daí eu fui vendo que depois a gente foi perdendo um pouco as correções. Tá certo? No final, quando eu encerrei o protocolo de 9 sessões, 9 mensurações, ele tinha quase que voltado quase ao início. Então, acho que aí que eu fiz. Depois de 2 anos e meio, eu fiz um follow-up, primeiro follow-up, tá? E depois de 7 anos e 11 meses, eu fiz o segundo follow-up, tá certo? O que eu consegui, o que eu parei, a correção na 8ª mensuração, Fábio, depois de 2 anos e pouco ele se manteve, e depois de 8 anos se manteve. Então, a minha questão foi, se eu tivesse parado na segunda protocolo, provavelmente eu teria se mantido. Entendeu? Então, eu perdi a correção por excesso de técnicas, porque foram 18 sessões. Então, foi um protocolo muito extensivo para ele. Tá? E na época eu tinha só 11 para 12 anos de idade. Tá certo? Porque eu era assim, tá? Então, tem que fazer tratamento hoje, domingo, deu 7 dias, vamos fazer. Tá? Tem que fazer no sábado. Ah, mãe, deita aí, filho, vamos trabalhar. Certo? E trabalhei todas as relações que tem dor que nós falamos sobre isso. E naquela época já os exames ficaram em 500 e poucos reais cada exame. Né? Eu não tinha condição de fazer um N muito grande, tá certo? Então, fiz só com estudo de caso. Né? Aí que veio isso aí, e depois de... porque ele me abandonou porque falava que não podia ser estudo de caso. Tinha que ser com N de 40 pessoas. Eu falei, eu não vou conseguir fazer um N de 40 pessoas e segurar isso aí, né? Controlar todo mundo. Aí eu falei, então deixei. Daí quando surgiu a oportunidade de fazer o DO pelo IDOT, tá? Eu falei, bom, meu DO tá pronto, só falta acabar agora de escrever e fazer isso aí. Né? Daí eu tive a honra de fazer pelo IDOT, que eu acho que nada acontece por acaso, né? Não defendi pela Escola de Madrid, mas defendi pelo IDOT, tá certo? Daí em 2015 fiz esse trabalho, e foi aceito pelo comitê, tá? E foi uma grande honra mesmo ter feito esse trabalho. Então, Fábio, e hoje ele não tem mais astigmatismo, e depois eu corrigi ele, tá? Ele tem um pouquinho de miopia só. Então, mas as últimas mensurações ele está com 24 agora de idade, né? Mas ele não tem mais o astigmatismo. Praticamente está normalizado. E a miopia dele, provavelmente porque estuda muito hoje em dia em fazer arquitetura, né? Então ele usa muito a visão, tá certo? Mas foi assim, foi um caso bem interessante que a gente fez, né? E isso aí também, mas eu pensei com a visão da osteopatia, tá? Quem envolve as estruturas, quais funções pode ter, tá? Quais nervos que vão influenciar isso aí? Se eu posso ter uma influência de um sistema nervoso autônomo que pode modificar o meu cristalino, tá certo? Ou posso ter uma alteração mecânica de um crânio, de uma dura mater, de uma periórbita, alguma coisa que pode influenciar isso aí, tá? Trabalhei sobre o local, tá? E mensurando dessa forma, tá? Tanto que quando eu levei esses exames do Gabriel para um oftalmologista, eu pus os 9 exames na mesa dele. Ele olhou assim e falou, Norma, o que aconteceu? Né? Como é que você fez isso? Eu falei, com as mãos. Ele falou assim para mim assim,
o astigmatismo não se corrige dessa forma. A única forma de se corrigir o astigmatismo é através de cirurgia. Né? Eu falei, bom, na visão oftalmológica, na minha, depois a gente corrigir, né? E até hoje não sabe o que eu fiz. Daí eu tirei aqui uns livros meus e levei lá para eles, sabe? Para poder ter uma noção de que nem sempre as coisas são cirúrgicas, né? Dá para ter uns outros caminhos e outro viés ali para a gente poder trabalhar também, tá certo? Mas obrigada pela pergunta, Fábio. Muito bom. Professora, a gente já está terminando, né? Já termina o nosso tempo aqui. E temos ainda 5 minutinhos. E aí eu queria que você dissesse, né, para as pessoas para os estudantes de osteopatia, para os osteopatas que estão nos seguindo aqui, para os fisioterapeutas que ainda estão por decidir fazer osteopatia ou não, um tratamento como esse, complexo dessa forma, quais são as características que um profissional deve ter para esse nível de resolução clínica? Qual conselho que você dá para as pessoas que buscam atuar na osteopatia com essa profundidade? Fábio, eu falo assim para as pessoas, sabe? Porque a osteopatia não pode ser somente uma profissão, tem que ser uma missão, tá? E não faça nada. Eu vou falar para as pessoas assim, não tem nada difícil para você fazer, tem o que você não quer fazer, tá certo? Então a gente tem que, na verdade, Fábio, estar disposto a querer aprender sempre. Então, essas relações que a gente fala, nada mais é que anatomia e fisiologia, tá certo? Eu não falo nada diferente, eu só falo o que eu aprendi, né? Que é essa relação, essa correlação com essas estruturas, né? Então, as pessoas às vezes querem um caminho muito fácil, né? Que é as coisas prontas. A curiosidade leva você a falar assim, nossa, isso que me levou. Será que esse olho pode ter uma influência de um crânio ou de uma dura mater, uma coisa assim? E eu fui estudar, tá certo? Então, as pessoas muitas vezes querem um caminho muito curto, né? Querem fazer as coisas de uma forma mais assim, eu vou fazer estudar um pouquinho aqui. Não, gente, foco, tá? O que você vai ser no futuro depende do que você fazer hoje. Então, quando você fizer as coisas bem feitas, eu acho que a recompensa vem, tá? A recompensa vem de uma forma de você poder ser um bom profissional, tá? Porque o intuito que você tem tem que ser um só, tem que ser ajudar as pessoas, tá certo? Então, use principalmente a sua vontade, tá? Fazer as coisas de modo certo, tá certo? Não trilhe outro caminho, não facilite, né? Seja uma pessoa correta, tá? O compromisso é com você, não é com os outros, tá? O compromisso tem que ser principalmente com a sua profissão, né? O seu caminho, certo? Isso você vai sair em tudo, como profissional, como osteopata, né? Como eu falo, eu adoro fazer osteopatia, eu vivo a osteopatia 24 horas, certo? Se vier alguém me perguntar, eu sempre estou curiosa em querer ajudar. Se eu não puder estudar, não souber, eu vou estudar, tá certo? E a gente tem que sempre saber que a gente tem que aprender sempre. Nunca tenha soberba de que você já sabe tudo, tá certo? A gente estuda todos os dias, eu todos os dias não digo, né? Tem dia que eu fico também de boa aqui, né? Mas não sei se mais seriada porque não dá tempo. Mas assim, nem da quarentena deu tempo. Mas o compromisso é com você, tá certo? Mas muito obrigado, gente, por ter me escutado mais uma vez, tá? Muito obrigado, Fábio, de novo, por intermediar dessa forma tão brilhante, tá? Obrigado, pessoal do IDOT, obrigado ao pessoal do staff, tá? A comissão que me convidou novamente, né? Eu fico muito honrada de sempre estar aqui com vocês, tá certo? E espero ter ajudado um pouquinho vocês para a gente poder sempre ter lá. E eu vou te falar uma coisa, tá? A osteopatia mudou minha vida. A osteopatia é um divisor de águas na minha vida. Sem ser osteopata, acho que eu não seria nada hoje, como profissional e como pessoa. Tá? Eu levo os princípios da osteopatia sempre comigo, tá certo? E é maravilhoso. Então, só tenho que agradecer ao Zezé por me ter apresentado a osteopatia de uma forma tão maravilhosa. Tá? Muito obrigado, Fábio, pela noite de segunda-feira, que foi uma delícia bater papo com você.
Nada, nada, bater papo não falei nada. Eu também não deixei, né, Fábio? Estudar como da mulher, só fala. Pronto, não tem jeito. Mas, professora, é um enorme prazer conversar com você dessa forma. A gente começar a semana desse jeito não tem preço, realmente. Então, Obrigada. queria agradecer muito a ter aceito o convite, nosso convite de novo. E espero que tenhamos próximos encontros aqui ainda. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Fábio. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês não tiraram um print, aproveite nesse momento que a professora está sorrindo. E aí você tire um print, coloque, bote a hashtag IDOT perto de você, marque o IDOT oficial, a sua unidade, e vá lá no último post do IDOT e escreva para mim o que você achou da live de hoje. É a maneira que você tem de mostrar o quanto esses encontros estão sendo importantes para vocês, porque se está sendo importante para vocês, está sendo importante para o IDOT. Então, agradeço a vocês que estiveram aqui conosco também. Professora Norma, muito obrigado mais uma vez. Não percam a programação aí durante a semana e segunda-feira estaremos de volta aqui com a live do IDOT. Amanhã vai ter o bar, que é uma fera. Esse eu vou assistir de carteirinha. Sou fãzata dele. A entrevista de amanhã está sensacional, imperdível. Quando o IDOT botar lá no ar, botar no YouTube, não percam. Tá lá, vai ficar liberado no YouTube a partir de amanhã, já está liberado. O IDOT vai avisar. Sensacional a entrevista, tive a oportunidade de participar. Então não percam mesmo, que está muito bom. Norma, um grande beijo. Beijo bem grande pra você, Fábio. Até qualquer live dessa aí. Tá bom, um beijo bem grande. Beijo, pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.